Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou aqui novamente, aulinha de geografia de novo e, para continuar a proposta, vamos falar de América novamente. Só que dessa vez, com um porém, nós vamos falar sobre a América antes da chegada dos europeus. Como assim, professor? Havia América? Mas é óbvio que havia. E não era só um grande conglomerado de índios, tá? Essas pessoas que aqui moravam, essas tribos que aqui moravam, antes da chegada dos europeus, tinham suas músicas, suas culturas, suas culinárias, seus estilos de sobreviver, de viver, as suas relações com a natureza, suas relações comerciais, todas elas tinham as suas respectivas singularidades. E eram muitos povos que viviam aqui, tá? Só no Brasil, estima-se que viviam-se aproximadamente 6 milhões de índios. 6 milhões de nativos viviam aqui antes da chegada dos europeus. Isso antes de 1500. Gente, tem noção? É muita gente. É muita gente. Com cada uma de suas respectivas questões, pessoalidades e singularidades. Então, gente, vamos falar sobre a América antes da chegada dos europeus, tá? Então vamos lá. Antes da chegada dos europeus, nós vamos ter os povos que nós chamamos de povos pré-colombianos. Pré-colombianos, professor? Por que é pré-colombiano? Quem descobriu a América? Cristóvão Colombo. A palavra Colombo que deu origem a essa palavra pré-colombiano. O prefixo pré significa antes. Então, antes de Colombo, antes da chegada de Colombo. Por isso são chamados de povos pré-colombianos, tá? Esses povos se dividiam-se socialmente, tinham as suas culturas e religiões, tá? Sua maioria politeísta e com várias questões e pessoalidades que eles tinham, tá? Então, a gente pode dividir os povos pré-colombianos em 3 tipos. A sociedade avançada, povos pré-colombianos de sociedade avançada, povos pré-colombianos de sociedade agrícola e povos pré-colombianos de sociedade coletora e caçadora, tá? Então vamos exemplificar. Sociedade avançada eram os incas, os maias, os astecas, tá? Sociedades agrícolas eram os indígenas que viviam aqui no Brasil, aqui no que hoje nós conhecemos como Brasil principalmente, tá? E como assim? Eram os tupinambás, os guaranis, os tupis guaranis. Então eram vários tipos de indígenas que viviam de agricultura, da cultura de subsistência, tá? Então eles plantavam para comer, tá? As relações comerciais não eram tão fortes assim. E também havia sociedade coletora e caçadora, com os apaches, por exemplo, lá no que hoje nós conhecemos como Estados Unidos, tá? Então, além disso, nós vamos ter esses 3 e cada um com as suas respectivas singularidades. Hoje nós vamos falar especificamente de 3, os maias, os astecas e os incas, todos eles em suas respectivas singularidades. Então, vamos começar com os maias. Os maias que deram, não sei se vocês se lembram, acho que vocês eram novos para lembrar disso, mas em 2012 havia um bafafá, um burburinho de que o mundo iria acabar. O mundo iria acabar no dia 21 de dezembro de 2012. Era o que as pessoas acreditavam. Fizeram até um filme com esse título 2012. Um filme bem ruim. Mas enfim, se tiverem a oportunidade de assistir, assistam. É interessante para vocês entenderem. Mas por que eu tô falando do fim do mundo? O que isso tem a ver? Gente, tem a ver porque as pessoas acreditavam que era o fim do mundo porque representava o fim do calendário maia. Professor, calendário? Sim. Antes, os maias eram muito avançados. E antes de qualquer coisa, eles já possuíam tecnologia suficiente para fazer calendários, para ver a astronomia, os astros, o sol, as estrelas. Então eles já possuíam esse tipo de tecnologia. Então lá, muitos anos atrás, antes do século XV, os maias previram
o fim do mundo. Então, havia um calendário maia e esse calendário chegava ao fim no dia 21 de dezembro de 2012. E as pessoas imaginaram e acreditaram que nesse dia seria o fim do mundo. Como estamos em 2020, o fim do mundo não aconteceu. Os maias estavam errados sobre isso, né? E só dei essa introdução para vocês verem como que essas culturas, de forma muito singular e diferente, assim, elas ainda minimamente afetam as nossas vidas, tá? De uma certa forma. Então vamos lá. Eles tinham uma cultura, eles tinham uma agricultura organizada e eles dividiam-se em cidades-estados, ou seja, cada cidade, cada estado, cidade-estado, possuía o seu reino, o seu rei. Eles todos eram mais, todos deviam sua soberania a um imperador, porém cada cidade e estado tinha o seu próprio desenvolvimento, eram como se fossem estados independentes, tá bom? Então eram cidades autônomas, como falei, independentes, com uma estrutura política bem diferenciada, todas as eram lideradas por um chefe, ok? Então os maias funcionavam com um sistema de casta. Como assim? Era um sistema de divisão, os indivíduos já nasciam com uma denominada obrigatoriedade, vamos dizer assim, né? Então no livro de vocês está assim, ó, isto é, os indivíduos que nasceram em determinada casta morreriam nela, ou seja, as pessoas não teriam possibilidade de ascender socialmente ou de mudar de posição. Então uma pessoa possivelmente não teria a oportunidade de, sei lá, se ela nascesse escravo, ela não conseguiria nunca chegar a ser imperador, a ser chefe de uma cidade-estado, por exemplo, tá? Então a primeira casta era composta pela família real, tá bom? Então eles ocupavam os principais postos do governo dessa família real, tá? Então eram eles os primeiros ali da linha, ok? Então eles eram os dirigentes dos estados e das cerimônias, tá? E eles eram responsáveis pela defesa e cobrança dos impostos também, tá? E essa civilização tinha uma economia baseada na cultura e no trabalho escravo. Trabalho escravo, professor? Antes do século XV? Sim, mas esse trabalho escravo não era um trabalho escravo pela cor da pele, não era um trabalho escravo defendido de uma invasão de terra e captura e roubo e assalto das pessoas. Eram travadas por guerras. As pessoas, as tribos que guerreavam acabavam se tornando, a tribo que perdia, né, de uma guerra, a tribo que perdia acabava se tornando escravo dos maias, né? E como eu falei antes, eles também se destacaram em várias e várias áreas científicas, estavam à frente da gente há muito tempo, tá? Passando para os astecas. Os astecas, importante, os maias se localizavam ali próximo do México, mais ou menos, da América Central, e eles acabaram morrendo, falecendo, né? Os maias perderam as suas questões antes da chegada dos europeus, pouco antes da chegada dos europeus, por conta de várias guerras que aconteceram ali, tá? E em seguida vieram os astecas, que dominavam ali aquela região também, tá? Eles tinham a guerra como a sua principal atividade, então eles guerreavam muito, eles tinham um imperador, tá? Esse imperador se casava com parentes da família, a irmã mais velha, se casava com a irmã mais velha, para perpetuar a sua linhagem pura, tá? Só que esse imperador também tinha suas concubinas, ou seja, suas amantes, entre muitas aspas. Além disso, essas guerras serviam não só para ter escravos, né, para possuir escravos, mas também para efetuar sacrifícios aos deuses. Então eles acreditavam que o sacrifício humano alimentava os deuses deles, os deuses que eles criam, tá? Então o auge do Império Azteca
Então a sua maior potência coincidiu com a chegada dos europeus. Então quando os europeus estavam chegando, o Império Azteca estava tendo o seu auge, tá? Eles eram muito importantes para a época, beleza? Então agora nós vamos falar dos Incas. Gente, os Incas se localizavam aqui na região da América do Sul, tá? Principalmente Peru, Colômbia, Argentina. Tinha uma extensão territorial muito grande no seu império, no seu governo, não funcionava como cidades-estados, importante falar isso. E, se vocês querem um exemplo dos Incas, tem um filme e tem uma série também, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas se chama A Nova Onda do Imperador. Fala muito sobre isso, tá? De uma forma lúdica, de uma forma animada. É um desenho da Disney, tem na Netflix, vale muito a pena ver, é muito bom. Uma recomendação, podem assistir, sério mesmo. E representa bastante o que ocorria no Império Inca, né? De forma bem lúdica, bem metafórica, tá? Então vamos lá. Havia também uma divisão no Império Inca, tá? Então era o imperador, que ele tinha o poder supremo, tá? Ele era o supremo de todos. Então ele era também um chefe temporal e religioso do povo, tá? Ele era venerado como filho do sol. Então ele era como se fosse o filho do sol, filho do deus sol. Eles adoravam muito os aspectos da natureza, tá? Então chuva, sol, eles tinham muito essa relação com a natureza, tá? Tínhamos a aristocracia, que era uma classe composta por membros da família do imperador, que ocupavam altos cargos, né, do governo e possuíam as melhores terras. Além disso, tinham os Hatun Runa, que eram agricultores e artesãos, tá? E tínhamos também os Yanocanas, que eram os servos, e os Mitimais, que eram os prisioneiros de guerra, tá? E esses formavam a camada social mais baixa dos Incas, ok? A capital desse império se chamava Cusco, tanto que o protagonista do filme se chama Cusco também, é uma referência a essa questão do Império Inca. E eles não tinham, é importante falar isso, os Incas não tinham uma espécie de leitura, de escrita, por questões religiosas e culturais. Mas eles conseguiram construir túneis enormes que ligavam tribos à capital. Apesar de eles não terem cidades-estado, eles tinham tribos fora da capital que ligavam umas às outras. Então, tem um documentário que fala de um túnel que leva de Manaus, do Amazonas, de alguma cidade do Amazonas, até o Peru. Cara, é muito louco isso. Então, a gente pode ver também que um dos seus maiores feitos arquitetônicos, chamado Machu Picchu, lá no Peru, foi descoberto em 1911, tá? E era lá uma espécie de capital do seu... então lá aconteceram várias questões religiosas, tudo mais. É uma arte arquitetônica muito sinistra. Conheço algumas pessoas que já tiveram a oportunidade de ir. Elas falam que de lá a arquitetura era tão bem pensada que era projetada para que quando o rei falasse em um certo ponto, todas as pessoas ouvissem. Então o imperador falava, fazia um eco e todas as pessoas na cidade ouviam. Olha que tecnologia arquitetônica, né? Então, na época, eles ocupavam uns territórios extensos desde o sul da atual Colômbia até o norte da Argentina e do Chile. Gente, é muito grande mesmo, é um império enorme para a época. Tanto que quando os europeus chegaram aqui, eles ficaram abismados com a capital, que a capital possuía mais pessoas do que as cidades mais famosas da Europa na época. Então, para pensar como que isso é grande, né? Então, com a chegada dos europeus aqui na América do Sul, e na América como um todo, né, esses povos acabaram por ser dizimados, tá? Ou seja, tiveram as suas culturas acabadas, tiveram seus rituais religiosos destruídos, tiveram seu povo assassinado, tá? E hoje eles têm que se contentar com uma parte pequena, que a gente chama de reserva, para esse povo ficar ali. Então temos reservas aqui no Brasil, no Chile, no Peru, na Bolívia, em todos esses locais existem reservas, inclusive nos Estados Unidos também, reservas indígenas para esse povo, né? Então,
vão ser povos que vão ser descendentes, principalmente dos asiáticos, tá? E, gente, essa foi a aulinha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, só falar comigo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.